Programa Você Pode, Políticas Públicas e Psicologia. Apresentação, Juliette Barreto. Jornalista, Adriana Nascimento. Muito bom dia, minha gente. Estamos de volta com mais um Você Pode, nosso videocast para debater assuntos relacionados a políticas públicas e psicologias, assuntos relacionados às áreas correlacionadas a essa área de conhecimento, como serviços sociais e outras transversais. E já eu gostaria de pedir licença a todos e a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro aqui da M590, que pode ouvir também pelo site www.cruzeiroam.com.br e aos participantes da live no Instagram, @JuliettePC, que são tão importantes para nós, o motivo da gente estar aqui. São sempre bem-vindos para participar, para sugerir e para dar testemunhos, depoimentos, fiquem sempre à vontade. Eu queria pedir licença também para nosso querido radialista, videomaker, assessor de comunicação, marketing e tudo mais, A.S. Mota. Tem um polivalente. Polivalente, porque nós mais uma vez trouxemos aqui 3 mulheres e só ele de homem para falar de um assunto também de mulher. Não, é mera coincidência mesmo, viu? Mas ele sabe que ele fica à vontade com a gente aqui, que a gente fica assim, sempre mantendo essa relação de respeito e, acima de tudo, ele é nosso amigo, né? Antes de ser esse profissional que ele é. Pois é, o assunto de hoje é muito interessante, gente, que é sobre os enfrentamentos femininos para o acesso pleno no mercado de trabalho. E para abordar essa temática, eu estou aqui acompanhada de 2 personalidades revestidas de muito conteúdo adequado e pertinente, que é a nossa psicóloga e mobilizadora social Juliette Barreto, e a psicóloga clínica e da saúde, especialista em avaliação psicológica, também mestranda em psicologia clínica e da saúde, Karina Cerqueira. Seja bem-vinda, Karina, a casa é sua, fique livre para abordar a temática com toda a tranquilidade, conhecimento e sabedoria que você tem. E agora eu queria passar o microfone para a nossa querida Juliette, para ela apresentar os nossos dados para participação e falar um pouquinho da temática. Fique livre, Júlio, o microfone é seu, está aberto. Bom dia a todas as pessoas. Mais uma vez, né, agradecer por esse momento aqui, agradecer a nossa ilustríssima convidada, Karina, que se permitiu estar aqui nessa manhã com a gente para falar de um tema também fundamental, um tema que vai gerar diversas discussões aqui, né? Óbvio que em uma hora só não dá para a gente elencar, trazer várias questões relacionadas à pauta da mulher, mas esse tema da mulher e mercado de trabalho, a gente precisa falar. A gente precisa falar e não se cansar de falar. A gente sabe do avanço que tivemos, mas ainda há muito o que ser feito, né? Então, estou aqui apenas para aprender com a sua potencialidade. Eu acho que quem vive isso na prática, nas organizações, tem muito mesmo que contribuir. Eu tive uma passagem também na qualidade de psicóloga organizacional e muitas coisas, muitas ferramentas a gente tem, né, para implementar, colocar ali no topo da organização, mas em tese, muitas vezes, a gente não tem esse espaço, né? Então, acho que é importante falar sobre isso também. E não há dúvidas de que o papel das mulheres no mercado de trabalho é cada vez mais central, né, e segue ao longo do tempo, e com muita luta e dedicação, ganhando o espaço e o reconhecimento merecido, mas a gente sabe que há muito o que ser feito. No entanto, é inegável que, apesar dos avanços das últimas décadas, ainda há desafios a serem vencidos quando o assunto é a participação feminina nas empresas. Então, é isso. Seja muito bem-vinda, colega Karina, que também faz parte do coletivo Mobiliza Psi, que é um coletivo, um movimento que tem aí defendido, né, a nossa categoria, tem apresentado várias pautas na defesa mesmo da classe trabalhadora, tanto da psicologia quanto do serviço social. E é isso. Juntas, unidas, somos mais. Com certeza, Júlia. Eu sou grata, né? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia às meninas. Eu sou muito grata por esse convite. É importante esse movimento, essa ação em concerto, utilizando a frase de um professor meu Saja, né, que não está aqui não está mais entre nós. Conheço, maravilhoso. Ele trazia muito esse termo, o movimento como uma ação em concerto, uma ação em conjunto, uma ação de todos. E assim a gente consegue mudar a nossa realidade. E é importante trazer esses temas porque são temas atuais, né? São temas presentes. Embora a gente tenha avanços, como você bem citou, eu vou trazer alguns pontos também de avanços que nós já tivemos dentro de políticas públicas, porém ainda tem muita coisa ainda a ser feita, né? Nós estamos ainda aquém do que é o desejável, o ideal, do que é o ideal para a gente. Verdade. Então, eu queria já começar, Kari, te perguntando, na verdade, perguntando mesmo, porque a nossa temática é uma afirmação, mas para mim é uma dúvida, né? Se é possível chegarmos um dia, diante de tantas questões subjetivas que as mulheres enfrentam, somente por serem mulheres, como a maternidade, a convivência em uma sociedade machista, fatores biológicos de mudanças hormonais todos os meses, né? Com o ciclo menstrual,
o trabalho doméstico, as cobranças sociais, que vêm às vezes até de outras mulheres, a autocobrança e muitas outras que usaria todo o tempo do programa apenas para pontuar esses itens e ainda assim fazer unicamente um sumário de uma obra sem limite de laudas, né? Mas, enfim, do seu ponto de vista, como já foi dito aqui, já teve evolução, então temos que ter esperança. Eu queria saber como alcançaríamos esse momento em que o homem e a mulher seriam tratados da mesma forma e a mulher poderia fruir do pleno acesso ao mercado de trabalho. Então, é possível sim, né? Mas eu já trago um dado que não é tão positivo em relação a esses avanços, né? O relatório econômico mundial de 2019, ele trouxe uma pesquisa falando que se nós continuássemos desenvolvendo pautas sobre assuntos sobre a mulher, igualdade de gênero, equiparação salarial, do jeito que nós estamos fazendo hoje, nós só vamos conseguir a igualdade de equiparação salarial, de igualdade de gênero, em 2276. Tchau, já fui embora. Então, olha só, estamos avançando, estamos. Esse momento aqui, esse bate-papo é um avanço, mas nós ainda estamos aquém do que é realmente o esperado, do que a gente merece enquanto mulheres, do que a gente merece enquanto reconhecimento social. A mulher ainda está alicerçada através de um inconsciente coletivo, de um arquétipo aí que ainda traz essa mulher multitarefa, né? Do qual ela não consegue estar em grau de competição com os homens, pelas multitarefas que nós desenvolvemos no dia a dia. Eu sou exemplo disso, então eu sou psicóloga, sou mãe, sou dona de casa, tenho as minhas atividades também fora da minha profissão que eu preciso dar conta. Então, como é que esse retorno do trabalho ele pode ser efetivado se a gente não tem ainda essas oportunidades de igualdade ainda para todos nós? Então, é possível, mas vai demorar um pouquinho. Vai demorar. Vamos batalhar, né? Até porque os avanços que a gente tem hoje é muito em função das batalhas que outras mulheres pregaram, né? Então, a gente não pode desistir. Eu achei tão bacana ontem você fez um vídeo, né, com seu filhinho ali. Essa é a nossa realidade, a realidade de muitas mulheres do século XXI, né? Isso aí eu fiz com minha filha e meu enteado, né, Jaime? Ele está conosco esse final de semana, morou comigo, com meu esposo durante um ano, foi um prazer. Então, assim, é uma realidade. Então, eu estava ali tentando trabalhar, tentando olhar alguns assuntos e minha filha na mesa, meu enteado brincando, meu esposo tinha saído para uma necessidade de trabalho, a gente lida com isso o tempo todo. Então, é a nossa realidade ainda hoje, né? Sim. E se a gente for trazer um pouquinho, né, desse processo histórico, né, de mulheres no mercado de trabalho, a gente sabe que foi a partir de 1930, né, com a Revolução Industrial no Brasil, que as mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho, porém com poucos direitos, né, e muitas limitações. A presença no mercado passou a fazer parte da luta de mulheres que almejavam o direito de trabalhar e de conquistar mais liberdade e autonomia. E a gente sabe também que, diante das violências que as mulheres têm passado, você possibilitar essa autonomia só ajuda também a minimizar, né, os números de violências que a gente vê por aí. Porque eu acredito muito na autonomia financeira e o quanto que isso empodera as mulheres, né? Nós tivemos no mês passado, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Isso é fruto do quê? Fruto de um movimento, de uma batalha, de uma luta coletiva. Né? Como é que você encara isso? Essa questão da autonomia financeira, a minimização, né, da violência contra a mulher. É uma realidade muito presente, né? Então, quanto mais você tem uma realidade financeira positiva, a mulher ela consegue se cuidar mais, ela consegue autônoma, né? Consegue ser mais autônoma, consegue se capacitar mais, fazer cursos que ela deseja, muitas vezes não tem por alguma falta de oportunidade financeira. Muito pela dependência, o que acaba aprendendo e aumenta a violência. Então, do seu ponto de vista, você conseguiria dar um percentual assim, em relação à dependência financeira e associada à violência doméstica? Eu não tenho dados aqui reais. Não, do seu ponto de vista mesmo, não precisa ser estatístico, não. Do meu ponto de vista, eu acredito que a gente ainda viva essa realidade de 60% de dependência financeira ou mais. Talvez eu esteja sendo até um pouco generosa, para não ser pessimista, mas a realidade ainda é difícil, né, financeiramente para as mulheres. Nas experiências, né, que eu tenho adquirido aí nas empresas, a gente percebe, né, que a busca da representatividade e de igualdade, ela precisa chegar às empresas. E eu sentia falta dessa representatividade, né, nas empresas. Eu fazia parte de uma instituição que tinha ali como foco o processo de intermediação, né, de mão de obra com outras empresas. E era crítico, assim, na minha concepção no momento, receber determinados perfis, né, com várias exigências ali, com o perfil ali do trabalhador, ou nesse caso, trabalhadora, com o perfil ali da vaga da empresa. Então, eram situações que eu me deparava, assim, que eu ficava me questionando real, assim, na qualidade de mulher e na qualidade de mulher preta mesmo. A gente sabe que há ainda muito, né, a falta da representatividade dentro das empresas. Eu queria saber isso, enquanto recrutadora, né? Que eu sei que você tem experiência em processos avaliativos, e queria saber de você, ao entrevistar uma mulher e um homem para um cargo com muitas demandas, né? Suponhamos que tenha muitas demandas,
E você sabe que a mulher tem, em tese, uma rotina tripla, né? Normalmente ela tem a rotina de trabalho, às vezes mais de um, e a rotina de casa doméstica, que é uma rotina tripla, diferente da do homem. Como devem ser analisadas competências e habilidades para ocupar o cargo sem considerar essa carga que a mulher tem fora do ambiente institucional e a expectativa dela não fornecer os resultados previamente planejados? Você acha que um recrutador tem a capacidade de realizar essa separação? Vou falar como recrutadora, né? Não você, eu sei que você teria... Não, eu vou falar como recrutadora, não vou falar como mulher, tá? Vou falar como recrutadora. Diante de uma seleção que eu preciso preencher aquela vaga, eu preciso avaliar o currículo da pessoa que está ali se apresentando. Independentemente do sexo, do gênero, independentemente disso, tá certo? Qual é o perfil que está sendo ali apresentado? Que vaga é essa? Quem está mais próximo da vaga? Óbvio que a gente precisa focar nas competências, nas habilidades, né? Mas não apenas isso. Porque, veja, não adianta você ter conhecimento e habilidade e não ter outro elemento que a gente chama de atitude, né? Que é o chá da competência que a gente fala. Não adianta você ter atitude e não ter o conhecimento. Então, veja, a gente vai traçar, vai fazer um cruzamento dos perfis. Quem se aproximar, daí sim vem a lógica mais justa, né? Eu vou contratar a pessoa que está mais próxima, né? No processo ali adequado para aquela vaga específica. Só que na prática a gente sabe que existe uma outra situação aí. Há um preconceito que vai além desse olhar mais técnico. Esse preconceito que tem dificultado a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Esse sabe? Ah, ela é mãe, como é que vai ficar se o filho adoecer? Vai me deixar na mão. Então, é um preconceito. E quem disse a você, quem disse aos gestores que a mulher com filho não dá resultados? Sim. Eu queria saber de onde eles tiram isso. Porque, veja, a escolha parte do sujeito. Se eu, na qualidade de mãe, eu estou dizendo que eu estou apta, habilitada e me permita participar de uma seleção para fazer parte do quadro de pessoal de uma empresa, eu sei de minhas responsabilidades. Quem é você para dizer que eu não vou dar conta? Sabe? O que você sabe da minha vida, sabe? Então, veja, para além dessas questões técnicas que deveriam ser colocadas em pauta, em questão, não. Estão preferindo colocar à frente de tudo isso prioridade, né? A discriminação. Essa é a realidade. Exatamente. Do meu ponto de vista. Então, você acha que eles não conseguiriam separar o gestor de RH? Não, né? não estou trazendo isso. Eles podem separar. A partir do momento que eles começam a olhar a realidade objetiva. O que eu estou buscando aqui agora? Eles têm a capacidade mas na prática não é visto isso comumente. Que isso não parte do recrutador, quero deixar claro também. Muitas vezes esse recrutador não depende dele. Por mais que ele venha ali e faça um processo muito neutro, tá certo? Um processo neutro, focado ali nas competências, de forma técnica. Quem está lá no topo que vai decidir se essa pessoa está ou não apta a fazer parte do quadro pessoal da minha empresa. Entendi. Tá? Como é que pensa a cabeça de um gestor? Me diga, Karina. Ele vai querer conservar o emprego dele. Implícito aí, não é aquela coisa escancarada. Não quero mulher, até porque tem incentivo de políticas à mulher inserção no mercado de trabalho. Mas é onde a gente se depara com outro dado. Tem muitas empresas que falam, a minha empresa tem 70% do quadro de mulheres, feminino. Mas vamos lá. E equiparação salarial. Quanto é que essas mulheres ganham? Quanto é que os homens que estão na sua empresa eles ganham? Isso. Vamos ver outros dados, né? Vamos ver outros dados. Tem essa questão porque tem um recorte. É tão contraditório isso, que hoje a gente sabe que as mulheres estão, a nível de conhecimento, muito além que os homens. Elas estão muito mais qualificadas. Muito. Não é a Juliette que está falando, os dados mostram isso. Mas quando a gente vai na prática fazer essa investigação, quantas mulheres estão ocupando cargos de liderança, por exemplo? Isso. E quantas ocupam e qual a equiparação salarial que elas têm em relação aos seus mesmos gestores. Ainda tem a questão salarial. A gente sabe que não pode, pela lei não permite você exercer a mesma função e receber salário diferente, mas na prática a gente sabe que isso é a realidade. Exatamente. Infelizmente, né? Quando Camila fala assim que as mulheres podem muito mais, isso é muito interessante ela falar, não só muito mais, como pode muito mais, né? E que os dados indicam, em geral, que as mulheres são mais qualificadas do que os homens, são mais organizadas, assim, são mais dedicadas, criteriosas. O cenário científico é o contrário, né? E você atribui, assim, na sua opinião, Júlio falou que seria o topo, não seria o recrutador somente. Na sua opinião, e a partir do seu conhecimento científico, também seria o topo e não o recrutador, ou ambos? E como é que você vê isso? O recrutador, ele representa esse conjunto coletivo, né, de instituições dos quais ele está representando a cultura organizacional da empresa, que responde ao movimento político, que responde a uma representação política também. As empresas, elas seguem esse movimento, né? Então, depender daquilo que elas adotam, aquilo que elas se ligam como incentivos dos próprios governos que vão saindo, entrando,
a política da empresa, ela muda, né? É esse movimento de o que é que eu vou ganhar aqui com esse jogo político. Então, não é o recrutador, eu concordo com o Júlio, não é o recrutador é apenas um representante dessa cultura organizacional, dessa cultura política que está aí na base, que está aí no alicerce, que está aí na estrutura. Então, muitas vezes, ele tem sim a percepção de que, aquela vaga ali, os dois estão em equiparação curricular, os currículos são maravilhosos, né? Mas, e aí? A subjetividade de cada um. Eu estou me abrindo para perceber essa possibilidade de colocar a mulher aqui, mesmo que o currículo esteja igual, ou a política da minha empresa me diz para fazer o contrário. Qual seria o critério de desempate? Qual seria o critério de desempate? Então, muitas vezes, o preconceito está aí. Não, entre o homem e a mulher, eu prefiro o homem. O homem não vai engravidar, o homem não vai pedir licença maternidade, o homem não vai retornar ao trabalho. E já tem dados que apontam que mulheres, quando elas saem, quando elas retornam ao puerpério depois da licença maternidade, a cada 10 mulheres, 4 abandonam o trabalho, porque não tem condição de voltar. Por falta de rede de apoio, pela própria empresa demitir, também tem essa política ainda de... Mesmo com a legislação proibindo, a determinado tempo, eles esperam esse tempo chegar. Eu sou pessoal disso. Ah, é? Eu engravidei, cumpri meu período de licença maternidade, quando eu retornei, me deram férias e me demitiram da empresa. Então, assim, eu estou nessa estatística aí. Então, você percebe o quanto é difícil, e as propostas que você recebe de trabalho, não dá para você pagar uma babá. A maioria delas, a gente tem uma realidade da psicologia ainda que precisa ainda buscar esse piso salarial na lei federal que nós não temos. Então, isso deixa as empresas à margem de, eu vou te pagar tal valor. Sim, mas tal valor, eu tenho uma filha agora, eu tenho que colocar na creche, tenho que colocar uma babá para cuidar dela. Essa proposta já não supre mais. Então, é um movimento que a gente tem nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto movimento, buscar esses direitos trabalhistas e ampliá-los. Por isso que quando aquele dado que eu trouxe no início, se nós continuarmos nessa velocidade que estamos hoje, trabalhando pauta sobre o feminino, nós só vamos conseguir em 2276, olha quantos anos, século então, 23. As políticas públicas teriam que ser bem mais rígidas do que as legislações atuais, porque, por exemplo, existem legislações, mas são legislações, assim, muito, com muitas brechas. Por exemplo, a obrigação de contratar um percentual de mulher, empresas a partir de não sei quantos funcionários, aí fica uma distância muito grande. Não são empresas pequenas, então elas teriam que ser mais... A legislação trabalhista teria que ser mais rigorosa, eu diria, então. Eu acredito que ela pode ampliar mais o sentido de leque de possibilidades para as empresas trabalharem esses direitos femininos, né, dentro das empresas. Enquanto política pública, eu trago aqui uma lei que foi um avanço maravilhoso dentro da saúde mental. Hoje foi aprovada a lei, já está em vigor, a Lei 14.831, de 2024. Ela certifica empresas que promovem saúde mental dentro das suas organizações. E a cada 2 anos essa certificação ela é renovada. E o que é interessante dessa lei? Lá está dentro uma pauta sobre a mulher. Ela fala o seguinte, as empresas que trabalharem a promoção da conscientização da saúde da mulher, elas também terão ganho. Ou seja, a empresa, para buscar essa certificação, já está tendo movimento aí, viu? Então, para a gente aqui é da saúde mental, vamos movimentar, porque as empresas vão precisar cada vez mais do nosso serviço. Porque hoje o psicólogo, ele não é mais apenas o recrutador da empresa. Entendi. Ele hoje está trabalhando em serviço de saúde mental dentro da empresa, que é de onde eu venho, né? Minha experiência um pouco mais nisso. E eu estou muito grata e feliz de eu ver esse movimento, porque eu vim como terceirizada de uma grande empresa, né? A nível nacional, mas era terceirizada, não era concursada. Então a gente sabe aí também as brechas. Que é uma tendência da administração pública gerencial mesmo, né? E no caso, essa é bom para o psicólogo, porque abre um espaço maior de trabalho, e a empresa recebe o quê? De feedback do Estado, do governo? A empresa vai receber incentivos e vai receber certificações, né? Mas imagina, você está lá com a certificação de 2 anos que sua empresa promove saúde mental. Para a empresa isso é um destaque. Hoje, dentro desse movimento mundial que está acontecendo de valorização de uma qualidade de vida dentro do ambiente laboral, minha empresa é certificada há 2 anos e eu tenho que renovar a cada 2 anos. Então, só de ter a certificação, isso já é um ganho imenso. E dentro dessa política, além dentro dos pontos de trabalho a saúde mental para os colaboradores, você tem outro ponto, que é combater a discriminação e o assédio moral dentro do ambiente laboral. Coisa que antes era dito, era falado, mas não era fiscalizado. Agora, para você ter a certificação, você vai ter que comprovar que a sua empresa ela tem programas, ela tem políticas, ela desenvolve projetos de combate à discriminação em todos os seus âmbitos, sobretudo a discriminação contra a mulher do ambiente laboral. É uma lei que entrou em vigor agora, né, já foi aprovada, e, assim, traz muitos ganhos. Isso. Um outro tema seria como vai ser feita a fiscalização, mas é uma outra porta de outra discussão. Mas, de qualquer forma, é um avanço muito grande. Sim, é um avanço. E a gente não pode esquecer também que muitos dos avanços que tivemos aí, né, na valorização da psicologia, vieram devido a um processo que a gente passou em 2020, né, com a questão da pandemia, o processo de isolamento. A gente sabe também que nesse período, né, em 2021, as mulheres brasileiras não conseguiram aumentar sua participação em cargos de liderança, perderam inserção no mercado de trabalho e foram as que mais sofreram com o desemprego no país nesse período de pandemia. Isso aí é um recorte que a gente também não pode esquecer.
a gente está falando aqui de alguns avanços, mas nesse processo aí de 2020 a 2023, a gente viu uma queda muito grande em relação à inserção da mulher no mercado de trabalho. Né? E foram as que mais sofreram nesse processo de desemprego. Mas como ela falou, eu fico feliz porque enquanto algumas profissões estão deixando de existir, outras novas estão aparecendo. Exato. A pandemia veio dar trouxe uma engrenada, uma nova roupagem. Uma nova roupagem, potencializou mesmo a nossa profissão. A pandemia trouxe isso pra gente. E a gente precisa aproveitar agora e dizer, opa, vamos falar sim sobre a saúde mental. A gente não precisa falar apenas da doença mental, né? Falar da saúde mental. E promover isso nas organizações, né? No organismo ali das empresas. O foco não é buscar a doença, o foco é buscar a saúde. Né? É trabalhar essa saúde, né? É falar sobre prevenção no ambiente de trabalho. Que é o mais importante. Exato. E, Karen, assim, dentro de tudo que foi dito aqui, pontuado, você teria algo a acrescentar para justificar o fato do homem estar em diferença em relação à mulher, do ponto de vista técnico? Eu acredito que ainda é em decorrência do preconceito. Então, nós ainda, por mais que tenhamos avançado em políticas públicas, como essa lei, por exemplo, é um avanço do ponto de vista de uma política que traz esse incentivo, nós ainda estamos inseridos em uma sociedade, em uma estrutura patriarcal, machista ainda. Então, o preconceito, ele ainda é muito forte. Eu vou só convidar cada uma de nós mulheres, né, as ouvintes também que estão nos escutando nesse momento, a pensar sobre seus laços familiares ou parentais ou de vizinhança, se tem alguma colega, algum parente que sempre está pontuando alguma crítica. Então, nós somos machistas ainda, no sentido da essência. Então, nós mulheres passamos por críticas, né? Você trouxe o exemplo, Júlia, do meu enteado, você viu lá na minha postagem, e é interessante que quando a decisão em conjunto, minha, do meu esposo e da mãe de Jaime, partiu para ele morar com a gente, meu marido ele foi transferido para o interior, então a gente teve que voltar para cá esse ano, nós moramos no ano anterior. Vamos levá-lo para morar com a gente, vai ficar muito distante, a mãe, maravilha. Nossa, eu recebi uma série de críticas, ela recebeu uma série de críticas. Como assim você vai criar filho dos outros? Ele tem mãe. E aí, a mesma coisa por parte dela. Como você vai dar o seu filho para o pai criar e não para você, mãe, tem que criar? Então, ainda é esse preconceito. São reproduções, né, machistas que algumas mulheres acabam, de fato, vai ser redundante, reproduzindo, né? A gente acaba reproduzindo o machismo. Não que sejamos machistas, mas há um cenário aí, há uma realidade que nós estamos inseridas, que, querido ou não, em alguns momentos ali, a gente vai reproduzir mesmo, né? Só que é importante... Aprendemos a ser, né? Pois é. Eu acho que é importante a gente começar a repensar o nosso lugar, sabe? Em que lugar eu estou, sabe? E que movimento eu posso fazer? Isso é importante. E aí, eu queria aproveitar esse momento aqui, Drica. Eu sei que a gente já está aqui finalizando nossa live, mas eu queria saber de Karen, quais impactos a presença feminina pode apresentar às empresas, além do pensamento diverso, que a gente pode, né, imprimir ali na organização, além do processo de criatividade, que é algo muito forte, né, em nós, de criar, de inovar. Me fala um pouco mais sobre, assim, o impacto, né, da figura feminina nas empresas. Beneficiando, não é isso? Eu vou trazer um dado da Organização Internacional do Trabalho, que ele aponta justamente, ele fez uma pesquisa com 471 empresas, salvo engano. Dessas 471 empresas, 71% trouxeram o dado de que houve de 5% a 15% de aumento nos seus ganhos financeiros de economia na empresa. Então, esse dado da Organização Internacional do Trabalho, por si só, já traz aí uma evidência, não um fato, um dado real, do quanto a mulher, ela dentro de uma organização, quando bem valorizada, essa pesquisa foram com mulheres que ocupavam posições de liderança. E por que nós ainda não temos essa realidade presente de uma forma maior nas nossas organizações? Por que existe um afrontamento empresarial institucional com dados estatísticos, né? Então fica aí a dica para as empresas, para os donos das empresas, de microempresas ou grandes empresas, de que dados comprovam que o benefício da mulher atuando em cada instituição tem sido melhor na avaliação de desempenho do que o homem, sem nenhum preconceito. O homem tem o valor dele. A gente está aqui querendo igualdade e não distinção. A gente está aqui querendo somente que haja igualdade, né? Não diferença. Incluir, não excluir. Tem estudos que falam o seguinte, que com a inserção, né, da figura feminina nas empresas, elas ganham com desempenho financeiro de até 21%. Olha, né? isso. Em relação à figura masculina ali na organização, né? Injeção de bilhões na economia brasileira, aumento do PIB nacional. E aí, gestores, estão esperando o quê? Pois é, vamos falar gestores, repetitivamente. Elson, sem querer te tirar assim do seu cargo, a gente não quer disputar com a figura masculina, a gente só exige direitos de igualdade. Você tem sido nosso suporte aqui, seu lugar é garantido, mas assim, a gente está aqui trazendo dados, viu? Ciência. Fique tranquilo. Ciência do desempenho. E achei muito bonito que você falou, muito interessante essa questão, porque existe uma
autocobrança e uma cobrança externa, né? O conflito que uma mãe tem diante desse preconceito de dar o filho para o pai cuidar junto com a madrasta, diante, inclusive, de repercussões escandalosas que tivemos de crimes com madrastas e pais, né, que não vem ao caso citar nomes aqui, mas que repercutiu e ficou na mídia durante muito tempo. Mas muito bonito isso, esse ato de confiança entre vocês duas. Muito bonito o fato dela ter se libertado da autocobrança e da cobrança externa e ter dado o filho para que você cuidasse. Né? Parabenizo, inclusive, porque com certeza você deve ter passado essa segurança para ela. E isso deve ser muito difícil. Inclusive, conversei com você sobre isso ontem. Você me falou que daria um livro, né? É algo que eu posso falar assim com propriedade e dói muito. Dói muito, é muito difícil. Né? O fato de você ceder, porque é como se você estivesse abandonando. É uma parte sua, né? Ontem eu recebi um card falando sobre isso, de que depois que a mulher ganha neném, para ela voltar a ser ela mesma, ela tem até 2 anos para ela voltar à questão hormonal, a questão mental, psicológica, porque ela gerou outro ser. E a sociedade e ela própria cobra de que quem gerou um indivíduo tem responsabilidade por esse indivíduo, como se o pai não existisse. E é dos dois, né? A responsabilidade é dos dois, do pai e da mãe. A mesma responsabilidade que a mãe tem em trocar uma fralda, em fazer um mingau, em ajudar ali numa roupa, o pai também tem. Né? É porque como ela gera, talvez ela gere e ela amamente, parece que é só dela. E é cobrado pela sociedade, isso infelizmente, ainda, né? É cobrado. E a postura dos pais também, quando se separam, é de que não tem filhos. E aí entra outro tema que não vai ser agora, mas essa questão da disputa feminina. Terminou, não quero conversa com a ex do meu marido. Não, gente, pelo amor de Deus. Chega, né, de nós mulheres nos atacarmos desunirem. o tempo todo. A gente tem que se unir. Tem uma frase que eu tenho utilizado, inclusive ontem eu estava numa sala de aula, né, com um grupo de alunos. E é tão importante a gente começar a falar sobre esse processo de... Chega de julgamento, tá? Não cabe mais o julgamento. Acho que a gente precisa agora mudar a mentalidade, sabe? Acolher, integrar para transformar. Exatamente. É essa mentalidade hoje que a gente precisa focar, falar mais sobre isso, né? Ao invés de julgar, vamos acolher, tá? Porque a história do outro, a gente... E ontem, no final da tarde, eu participei de uma palestra também na Baiana, muito boa, que fala isso. Às vezes eu estou vendo só o reflexo, com base nas minhas próprias percepções e experiências de vida. Sabe? Eu não tenho acesso a todos os conteúdos da história de vida do outro. Então, você está julgando com base em quê? Com base naquilo que você vê. Mas o que você vê tem a ver com o seu processo histórico também, suas experiências. Então, vamos julgar menos e acolher mais. Acho que é isso que está faltando. E dentro das empresas também, sabe? Porque ali a gente acaba se relacionando. Na maioria das vezes, a gente se declina muito o nosso tempo ali naquela empresa, nas relações sociais. Então, a gente precisa também ter esse acolhimento, né, para que as coisas comecem a funcionar e gerar resultados, porque basicamente é isso, né, que eles querem. E o que transforma é o acolhimento, né? Não basta a gente desejar, a gente precisa querer, né? E eu sempre trago essa reflexão em muitas das minhas falas, porque a gente deseja muitas mudanças, mas o desejo é apenas um impulso. Mas o que realmente transforma é o querer. Quando o meu querer ele está alinhado com o meu desejo, eu vou lá e faço. Mas se eu simplesmente desejo, meu querer está lá bem enfraquecido, eu não vou ter plano de ação, eu não vou levantar para ir para uma academia, eu não vou levantar para mudar minha alimentação, eu não vou levantar para trazer uma política de inserção de mudança dentro do meu ambiente laboral. Se eu apenas desejo, eu fico no plano. Eu desejo criar políticas públicas de programa de promoção à saúde da mulher dentro da minha organização. Ok, você deseja maravilha, é bonito, é bom, não sei o quê. Beleza. E se eu querer, tá como? Porque eu querer é ação. Querer é partir da prática. E é o que nós precisamos. Sim. Né? E que ajuda na saúde integral. E só voltando um pouquinho sobre o que a Adriana trouxe, nessa questão da responsabilidade também desse recrutador que está ali no processo de seleção. A gente entende que tem aqui o topo, né? Tem alguém que vai decidir sobre aquela seleção. Sim. Mas é importante também nós, na qualidade de se posicionar, né? Se posicionar e não apenas isso, apresentar propostas, sabe? Trazer esses dados que vocês trouxeram aqui a eles, né? E apresentar nossas ferramentas. A psicologia tem um conhecimento vasto aí, que a gente pode agregar muito no processo de gerenciamento mesmo das empresas. Apresentar que essa ferramenta aqui pode ser útil. Óbvio que nem sempre a gente vai encontrar espaço para isso, mas começar a fazer esse movimento. Criar o caminho, né? Se não tem um caminho, lá, buscar um espaço para a gente... E nós temos, viu, Karen, várias ferramentas a serem implementadas ali no processo organizacional, sabe? Porque muitas vezes esse gestor que está aqui, ele não tem uma visão sistêmica que a gente tem ali na ponta. Porque né? não conhece. Então a gente precisa criar esses vínculos e né? apresentar, olha, eu tenho percebido isso e tenho essa ferramenta aqui que pode dar certo. Transformar o formato de liderança dele, trazer ele para perto
dos departamentos, das supervisões, das Exato. coordenações. E, cara, eu queria te saber se Igor Barreto é seu marido. É meu esposo. Pois é, tá aqui se declarando, dizendo parabéns e que tem muito orgulho de você. Obrigada, amor. É uma pessoa assim, Deus me presenteou na vida, né? Ah, então, assim, muito bonito. me ajuda com minha filha, ele é um excelente pai. Eu vou fazer um recorte aqui, o companheirismo é fundamental. Muito. Tá certo? Eu sou Não grata tem, por não ele tem esse me negócio não, cara, de me ajuda, não. Ele faz a parte dele, assim como você faz a sua. Esse negócio Ele de faz a ele me obrigação. ajuda. Não, ele não me ajuda, não, ele participa. Mas porque tem ela quis dizer responsabilidade. que ele estimula ela. Eu entendi, mas tô aproveitando que ele tá aqui ao vivo. Entendeu, E cara? dizer que o que você faz é o mínimo necessário, tadinho de Igor. Mas Não. ele, assim, é porque a gente lida, inclusive em algumas falas, né, de algumas pessoas próximas, nossa, você pede muito a ele. Não, eu não peço muito a ele, não. Ele só simplesmente, eu tô ali trocando a fralda da minha filha, ô amor, joga ali no lixo, traz essa roupa pra mim. Eu não tô pedindo, simplesmente ele tá ajudando com uma responsabilidade de pai. E isso é visto por algumas pessoas como, você pede muito. Não tô pedindo, ele é um homem presente. Mas aquela questão, né? O que é do outro é do outro, o que é meu tá tudo certo. Ele está manifestando um amor aqui, dizendo que tem muito orgulho de você, de quem você é, da profissional, da mãe. Eu entendi o recado dele aqui. Eu também entendi, mas é importante dizer, continue fazendo. Viu? Ele tá lá agora com as duas crianças, com o Jaime e com a Pois Sara. é, aí dando sobre. Gente, olha, hoje realmente batemos o recorde aqui. Eu acho que foi Kari que veio aqui com toda a energia dela. Maravilhosa. E aqui realmente temos muita gente. Se eu for falar aqui, a gente toma nosso tempinho para não falar de mais nada. Um porque abraço tem a todas muita as pessoas que gente estão aqui. interagindo aqui com a gente, que estão participando. Só na live, fora o pessoal da rádio, que a gente não tem contabilização aqui, não tem números para trazer, né? Milhares de pessoas, a audiência aqui é forte. Ação e conceito, né? Aquilo que eu trouxe no início. É assim que acontece, se movimentar. Maravilha. E vamos finalizar vou finalizar com uma pergunta e depois, Júlio, você fecha, né? Uma conjuntura assim, que eu diria um pouco perversa, né, em relação à mulher. Como fica a vida psicológica e emocional das mulheres e quais os efeitos disso no cotidiano individual dela, para com ela mesma, e coletivo direto, que é a família, e indireto, que é a sociedade em volta. E, para além disso, quais as alternativas devem existir para minimizar esses danos e de quem deve partir a iniciativa, governo, comunidade, familiares ou a própria pessoa, para que as mulheres consigam conviver, porque eu falo conviver porque é muito difícil, quando é um trabalho muito árduo, aí eu uso essa expressão, talvez eu esteja errada, então vou trocar por viver, e terem forças para lutar por essas mudanças, né? Eu acredito que é uma ação de todos, né? É uma ação tanto pessoal, quanto coletiva, quanto da comunidade, sobretudo do governo, porque o governo ele cria pensamento, ele cria realidade, ele cria caminhos, né? Ele abre e fecha caminhos, no sentido de uma política pública, por exemplo, né? Incentivos. Então, assim, a responsabilidade é de todos, né? Não adianta a gente transferir para o externo e falar, não, eu, quanto mulher, não vou fazer nada porque... Não, eu estou inserida nesse grupo social. Então, eu faço parte também da responsabilidade sobre a minha vida, assim como as políticas que me assessoram também, assim como as organizações, o meu ambiente de trabalho também tem uma responsabilidade. Somos seres sociais por excelência, então nós participamos juntos desse processo evolutivo de desenvolvimento humano. Enquanto saúde mental, infelizmente ainda nós temos o aumento de quadros depressivos, né? O aumento de quadros ansiosos, sobretudo em mulheres, retorno ao trabalho da licença maternidade, que ainda é um tempo muito curto. Então a lei trabalhista ela veio aí, então eu acho que foi um retrocesso nesse sentido. A maternidade, ela não é só o tirar a criança do peito e agora vai para a fórmula e pronto, eu tô apta para o trabalho. Não, não é só isso. São muitas variáveis. O vínculo que foi criado. O vínculo que foi criado. Você mesmo trouxe um dado interessante. 2 anos, mais ou menos, a mulher demora para retornar esse meu eu. Peraí, agora sou eu. Que é o que está acontecendo comigo agora? Eu agora estou voltando ao mercado de trabalho, mas eu me permiti, esse 1 ano e 7 meses que minha filha fez ontem, de estar com ela apenas. Mas eu preciso trabalhar. Isso me movimenta, isso é saúde mental. Eu falo com meu marido todos os dias. Trabalho, para mim, é saúde mental. Então, assim, você precisa também saber o momento de separar o materno, o esposa e a profissão. Porque isso, para mim, é saúde. Trabalho traz vida, né? Gera vida, transforma. Esse momento coletivo, essa troca que a gente está tendo aqui agora, uma troca no ambiente de trabalho, tudo isso transforma. Então, isso, quando a gente está apenas no papel materno, nossa, é uma cobrança muito grande. E aí é onde entra a questão da depressão. Né? Porque não tem como, humanamente é impossível você dar conta e ser mãe, embora a maternidade ela é transversal a toda a nossa vida a partir do momento que a gente gera um ser, mas não é o único papel que você exerce na vida. Tem um momento que você precisa falar, vou tirar essa roupa de mãe, vou botar ali, agora vou vestir minha roupa de psicóloga, porque eu tenho entrevista amanhã às 10 horas. Amor, fique aí com as crianças, porque eu preciso trabalhar. Isso aqui para mim é trabalho. Por isso que é tão importante a rede funcionar, né? Essa questão do governo, pensar em políticas públicas, pensar em creches, né? Para dar esse suporte mesmo às famílias. Não vou falar mulher não, às famílias, né? Mas a gente dar conta, a gente pode dar conta.
Porque se a gente reproduz isso que a sociedade tanto conta pra gente, só afirma o que muitos gestores nos colocam como justificativa, né? De que é melhor contratar aqui o homem do que a mulher, porque a mulher passa por isso, isso. Não, acho que a gente dá conta, independentemente do filho. Obviamente que assim como nós temos demandas, eles também têm demandas. Mas esse companheirismo aqui, que seu companheiro demonstrou ter, sabe? É isso que vai fazer também a diferença. Porque hoje a mulher do século XXI, ela está inserida no mercado de trabalho. Ela pode estar inserida no mercado de trabalho, ela pode ocupar cargos de lideranças, ela pode executar funções que, de repente, o seu companheiro também executa. E tá tudo certo, eu acho que é dividir, sabe? É dividir. Dividir as responsabilidades, as obrigações, porque a gente dá conta, acredite. A gente consegue dar resultados, tá? Então é isso, a gente está finalizando aqui, Drica. Então essa mensagem que eu deixo aqui. Não é o filho que vai empatar, não. O que empata aí são as faltas de políticas públicas para a inserção de mulheres no mercado de trabalho. É a falta de responsabilidade mesmo social que muitos gestores não estão tendo. Não só dos gestores, mas dos familiares. Então é isso, dar conta. É possível, a gente dá conta sim. A gente dá conta. E mesmo porque uma mãe doente vai afetar um filho, muito, ao marido, pode levar a uma separação, muito, uma demissão, uma série de coisas, né? E até porque mexe, imagina você... Porque existe uma maternidade real, uma maternidade ideal. Muito se fala da maternidade ideal. Vou tirar uma foto, vou postar no Instagram. Não, peraí, a maternidade real não é isso. A maternidade real, ela tem sim seus medos, ela tem sim seus momentos de estresse. Porque não é fácil. Imagina você é responsável por um bebê 24 horas. Tem um momento que a mãe precisa descansar. E quando ela não tem essa rede de apoio, quando ela não tem um companheiro, por exemplo, como meu esposo que me ajuda, né, que muitas vezes levantava na madrugada para poder fazer o migal de Sara, porque eu não conseguia amamentar, eu só amamentei um mês. Isso. Então, nossa, a amamentação para mim, tem gente que tem tanta facilidade. Eu sentia tanta dor. Eu chorava, eram as lágrimas caindo, e eu amamentando minha filha ali, as lágrimas caindo, com mama já não ferida mais, um mês depois, e dor. Sabe quando você toma uma pancada e continua ali pressionando uma pancada? Era essa sensação que eu tinha. Se o homem soubesse disso, eu acho que ele teria muito mais... A palavra seria compaixão, não é nem empatia, seria compaixão. E agiria de forma diferente. Eu acho que se eles sentissem só isso... E você vê que com todos esses recortes que a gente está trazendo aqui, a gente ainda tem tempo de se qualificar, por isso os dados mostram que estamos muito mais qualificadas que eles, né? Então, veja, dá, e a gente consegue. Mercado de trabalho. Inclusive, a gente consegue com dados estatísticos afirmando que damos muito mais resultados em relação ao lucro. É só mais uma demanda, o filho. A gente não precisa romantizar não, Kari, sabe? Porque a gente sabe do trabalho que é mesmo. Eles sabem da responsabilidade do trabalho que dão mesmo, sabe? Mas assim... A gente precisa falar sobre a figura feminina nas empresas, no mercado de trabalho. E a gente vai continuar batalhando para isso. Então, o coletivo Mobiliza Psi está aqui representando, trazendo essa pauta para mexer mesmo com a mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade social. Era isso que eu ia dizer. O Mobiliza Psi poderia fazer um plano para reunir exatamente gestores do chamado, o que eu não concordo, mas é conhecido como os altos escalões das empresas, para trazer palestras como essa, com esses dados aí, mostrando os resultados de desempenho com a mulher atuando na instituição e levando também o fato da capacidade que a mulher tem mesmo com toda a demanda que ela tem fora da instituição, que ela dá conta, né? Isso daí, vocês que são do Mobiliza Psi aí, vamos aqui fazer um trabalho. E já levantando o dedo aí a Elson, já passamos 1 minuto, queremos agradecer, gente, eu não vou falar só um recorte aqui, altos escalões somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. É que essa pirâmide está inversa. Não concordo, agradeço a todos, gente, fiquem aí livres para falar com a gente por e-mail, nos cards tem e-mail, tem o Instagram que vocês podem deixar recado. Fiquem à vontade, estamos aqui para satisfazer as dúvidas e os questionamentos de vocês e trazer sempre inovações, novidades que a gente desconhece o tempo inteiro, porque dados estão aí sendo liberados o tempo inteiro e a gente desconhece, como esse, que a mulher, numa avaliação de resultados, consegue dar mais do que o homem, sem querer discriminar o homem. Aqui, peço licença a todos. A disputa não é com ele. Não. E vamos nos unir, mulheres, porque separação não é conveniente. Vamos nos unir, vamos ajudarmos uns aos outros. Né? Vamos nos acolher, porque sabemos o que passamos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Kari. Você é uma mulher fantástica. Como pessoa, como profissional. Júlia também fantástica. Eu conheço pessoalmente, sei da guerreira que é. E a Elcio também, muito obrigada. Hoje ele tá de tricolor, viu? Bora, Bahia! Desculpa aí que é a Vitória. Eu não sou nada, viu, gente? Só desculpa aí que é a Vitória. E até sábado que vem com o nosso próximo tema. E fiquem à vontade durante a semana para se manifestar. Muito obrigada a todos. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Kari.
À disposição, viu, gente? Tchau, gente!